Fala, minha gente! Tudo certo com você, meu querido fotógrafo? Hoje o assunto do vídeo é 5 configurações da câmera e eu vou mostrar isso na câmera que quase ninguém usa e que pode te diferenciar e que também é muito importante, beleza? Vamos lá! Eu sou a Ana Lugli, fotógrafa esportiva, e se você quer ter acesso a conteúdos de qualidade sobre fotografia esportiva sem enrolação, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder vídeo, porque estamos de volta na medida do possível e quero trazer muitos conteúdos legais para vocês. Então, se você quer ver um assunto específico por aqui sobre fotografia esportiva, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo sobre, beleza? Vamos para a prática. Vou pegar aqui o meu celular para gravar para vocês, para ficar mais fácil. Bom, minha gente, tudo pronto para mostrar para vocês, tá? Gambiarra, mas gente, é isso, né? Quem não tem coisas chiques, faz assim. Galera, são 5 coisinhas, 5 configurações que eu vou passar aqui pra vocês, que se a gente começar a fazer algumas delas com mais afinco, vão diferenciar as suas fotos. Você vai poder fotografar talvez diferente do que você fotografa hoje. Pode te dar mais opção de foto, ou enfim, vamos lá, sem enrolação. A primeira configuração que eu acho que você poderia usar mais, que as pessoas poderiam usar mais, é o Kelvin. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas vamos lá. Aqui na temperatura de cor, que é esse casinho, o que as pessoas fazem, gente? Elas deixam no automático. Qual que é o problema de deixar a sua temperatura de cor no automático? Se você tá num evento que tem um espaço aberto e fechado, ou que aqui você tem uma cor e aqui você tem outra, as suas fotos elas não vão ter uma cor bem definida. Quem vai ditar o que tá certo ou errado é a própria câmera. Então você não tem muito controle. Na edição, por exemplo, se a foto não tiver em RAW, para você deixar as suas cores parecidas é muito difícil. Então, o balanço de branco é muito massa que você deixe no Kelvin. E o que é o Kelvin? Aqui no balanço de branco você tem várias opções. Então você tem luz de dia, sombra, nublado, tungstênio, fluorescente, flash, personalizado. Aqui no Kelvin, você pode selecionar qual temperatura você quer. 2.500, por exemplo, ele é o mais azul e vai até 10.000, gente. Então, ó, vamos colocar isso na prática para vocês verem. Você tá vendo que tá bem amarelo, certo? Agora, ó, conforme a gente vai voltando, olha como vai ficando azul, tá vendo? Você vê a temperatura ideal que você curte nas suas fotos ou que você acha interessante para esse evento. Ó, nesse caso eu tiraria com 6.000 a temperatura. Ótimo. E ao invés de você deixar a câmera decidir por você, você escolhe a temperatura que você deseja para sua foto. Isso vai ajudar na sua edição. Ah, Ana, mas aí eu vou ter que ficar mudando a edição, mudando a cor, mudando esse valor do Kelvin de acordo com o lado que eu for. Sim, você vai ter que fazer isso. Só que é melhor que você faça isso antes do que ter que ficar corrigindo na edição depois ou as fotos ficarem zoadas. Então, o Kelvin, ele é um auxiliar ali de cor que você pode utilizar e você pode personalizar de acordo com o seu gosto. Normalmente, inclusive, as minhas fotos, elas pendem um pouquinho pro amarelo, certo? Então, nos eventos, a gente usa normalmente um Kelvin de 4 a 5.000. Uma média ali, né? Então é isso, gente. Utilizem o Kelvin, tá? Agora, a segunda coisa que a gente vai falar aqui, que pode diferenciar suas fotos e pode te ajudar aí, você que tá começando, que não sabe ainda muito bem o que fazer com a sua câmera, é, ainda sobre temperatura de cor, não sei se você já viu aqueles quadradinhos que podem colocar ali a sua cor mais pro verde, mais pro amarelo. Então, se você nunca viu, eu vou te mostrar agora, nesse minuto, onde você faz isso. Você tá aqui, do ladinho do Kelvin, tem esse WB Shift BKT. O que é isso? É o White Balance, galera. E aí vai abrir isso aqui. Esse quadradinho, gente, são infinitas possibilidades para você colocar o tom exatamente no tom que você quer. Então, se você tá num evento, e eu utilizo muito isso, principalmente para futsal. Por quê? A quadra do futsal, ela sempre é um caos. De um lado é amarelo, do outro lado é azul, sei lá. Então,
Então, o que eu faço? Eu tento achar um meio termo que no amarelo não fique tão zoado e no azul também não. Então eu venho aqui e acho o melhor tom. E como que a gente faz isso? Ó, eu vou colocar pra vocês ali. No balanço de brancos, quando a gente tá com a tela ligada, no próprio Q é só apertar em info, né? No próprio K, aliás, é só apertar em info. Vamos supor que eu queira... Aperto info. Vamos supor que eu queira tirar um pouco do verde. O que eu vou fazer? Eu vou pra baixo. A maioria das minhas fotos eu utilizo mais pra cá, pra esse canto, do que pro canto de cima, sabe? Porque a maioria das coisas tende a ser verde e eu não gosto muito que minhas fotos fiquem tão verdes, tá? Mas isso é pessoal, gente. Então, esse tipo de cor, você já pode organizar e colocar diretamente na câmera. Ó, qual que eu consideraria o ideal aqui? Esse, eu gosto bastante. E olha a diferença da foto anterior pra essa. Vocês conseguem ver a diferença? Antes não tinha o lance de cor e agora eu coloquei a cor que eu queria ali, sabe? Esses quadradinhos, gente, eles fazem milagre. Porque quando a gente tá fotografando ginástica, às vezes o tapete é muito verde e isso reflete na ginasta. Então a gente vem nos quadradinhos, vem nessa temperatura de cor e abaixa pra tirar o verde da foto. Quando a gente faz isso na própria câmera, já é meio caminho andado. A edição fica muito mais fácil, tá? Isso é principalmente para você que fotografa em JPEG, porque quando você fotografa em RAW, você até consegue mexer um pouco mais nessas configurações e cores. Mas o JPEG não, o JPEG ele já sai ali, você não tem como mexer tanto. Então, faça isso, eu tenho certeza que mexendo nesse tom, as suas fotos vão ficar muito mais legais. E muito mais suas, né? Porque daí você consegue colocar o seu estilo nelas. Terceira coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês e que pode ser muito massa. Esse eu vou mostrar direto aqui na câmerinha já. Ó, quando a gente vem no Q, tem aqui o Kelvin, que é o que eu acabei de mostrar pra vocês. E tem esses modos de foco, que é modo de foto, aliás. Que tem automático, standard, retrato. E aí você tá vendo que cada um tá mudando ali as minhas cores? Uma vez, inclusive contando uma história. Teve uma vez que eu tava fotografando minha sobrinha. Ela tinha acabado de nascer, eu tava na maternidade, era, sei lá, a primeira vez que eu tava pegando minha câmera e eu errei o modo de foco, não sei o que eu apertei e eu cliquei aqui no monocromático. E aí só começou a tirar foto em preto e branco. Então tem umas 30 fotos da minha sobrinha na maternidade que só estão em preto e branco porque eu não sabia mudar. E aí, assim, foda, né? Era só um pouquinho de estudo. Então, esse modo de foto, ele também pode diferenciar você e você também pode fazer várias coisas com ele. Então, por exemplo, se a gente vem aqui no modo retrato, o próprio modo retrato, também clicando no info, ele vai ter aqui nitidez, clareza, limite, contraste, saturação, tonalidade de cor. E mexendo nisso aqui, eu posso deixar, ó, essa tonalidade de cor especificamente, ele é verde e roxo, tá? Então, por exemplo, se eu venho pro mais, ele vai ficar mais verde, e se eu venho pro menos, ele vai ficar mais roxo. Saturação, vai deixar a foto mais saturada, né? Com as cores mais vibrantes. Contraste, vai deixar a foto mais contrastada ou menos contrastada. E aí, no nitidez, ele tem algumas informações ali, né? De clareza e resistência. Eu não consigo ver tanto diferença nesses lances de nitidez, tá? Mas os outros, eles são mais importantes. Então, por exemplo, se eu tô com a R6 fotografando com ela, eu sei que o contraste da R6 é diferente do contraste dessa câmera DSLR. Então, eu vou deixar o contraste dela um pouco maior. Se a gente tá tendo que trabalhar com duas câmeras, são esses modos, especificamente esses 3 modos, que eu mais mexo pra tentar deixar as duas fotos parecidas, pra que na hora da edição eu tenha mais facilidade e funcione os presets e edições pra todas essas fotos, sabe? Então, esses 3 são os 3 Cavaleiros do Apocalipse, que eu diria, de cor, assim, que são essenciais e muita gente não sabe que existe, não mexe, e a gente faz isso em todo evento. Então, em todo evento, tem um Kelvin da iluminação, tem o balanço de branco, a gente coloca de um jeito específico, e o modo, a mesma coisa, tá? Então é isso, utilizem, e se vocês começarem a usar, eu quero que vocês voltem aqui pra me contar o que vocês acharam. Galera, as próximas 2 coisas eu não vou mostrar aqui na 1D, eu vou mostrar depois pra vocês na R6. Então vocês vão me ver agora e vai entrar aí uns takes, beleza? Mas
eu vou mostrar depois certinho na câmera. A quarta coisa que muita gente não faz e que pode melhorar e pode agilizar suas fotos e te diferenciar é o próprio crop na câmera. Por quê? O próprio crop na câmera, ele permite que você faça fotos mais perto, de mais detalhes e, é muito legal de ver. Eu faço isso especificamente em finais, que é um lugar que eu consigo fazer foto mais criativa, que eu consigo ter esse tipo de foto que é um pouquinho mais próxima, ele perde um pouquinho a qualidade, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, mas eu realmente acho que vale a pena. E aí ele crop, então ao invés de ficar a tela toda, ele mesmo já faz um próprio corte assim, ele dá uma aproximadinha pra deixar a foto mais pertinho. E eu vou colocar aí uma foto que eu fiz usando o crop. Então, de um lado tem uma foto normal, sem nenhum crop, né? Só o zoom. E do outro lado tem uma foto que eu fiz pegando um detalhe muito importante, que foi uma foto super legal que eu fiz, inclusive, no último fim de semana. É isso. Quinta coisa, que também é super legal, super importante, que é o obturador eletrônico. Galera, depois que a gente aprende a usar o obturador eletrônico, a nossa vida muda. Muita gente que tem mirrorless não tem ideia de como que funciona, de como que é. Mas assim, o obturador eletrônico, ele permite que a gente que clica bastante, continue clicando bastante sem prejudicar o obturador mesmo da nossa câmera, a parte mecânica mesmo, sabe? Por quê? Hoje, o obturador mecânico, como que ele faz? Ele tem uma cortininha que abre e fecha, que aí quanto mais tem, mais rápido ela fecha. E ela abre para registrar a foto e fecha quando registrou, certo? O obturador eletrônico, ele não funciona a cortininha, então a cortininha está sempre aberta com o sensor exposto. E aí ele faz ali a foto eletronicamente, gente, não tem a parte de abrir e fechar. E isso é muito massa, principalmente pra câmera, né? Só que também isso dá pra gente fazer fotos muito mais rápidas, porque o obturador, ele é muito mais rápido. Nem parece que tá tirando foto, né, Ana Paula? Ana Paula é um perigo, a Ana Paula não gosta muito de usar. Eu, particularmente, adoro, principalmente porque ele não tá desgastando tanto assim a câmera, entendeu? Então, se você tem mirrorless, eu indico que você use. Óbvio que tem vários contras também, de, por exemplo, dependendo do tipo de luz, ele fica com aquelas faixinhas, né, na foto. Então, dependendo do tipo de luz, você não consegue usar. Ele também perde um pouquinho a qualidade em ISOs muito altos. Então, tem algumas coisinhas aí no obturador que rola, mas no geral, eu acho que essa é uma dica legal, que você utilize, que você teste e veja como que funciona, beleza? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado no vídeo. Então, vamos recapitular. Primeiro, a gente falou dos três Cavaleiros do Apocalipse, que é o Kelvin, a utilização do Kelvin, a utilização do balanço, não é do balanço de brancos, né? Mas a utilização das cores ali pra você mudar o tom da sua foto. A terceira coisa que a gente falou foi sobre o modo de foto, então tem modo paisagem. E não necessariamente o modo paisagem vai fotografar sua paisagem, sabe? Ele é um modo que ele te dá uma configuração de cores ali que você pode alterar. Então é super legal. E tem inclusive um monocromático que eu errei um dia e tive que só fazer foto preto e branco. Então não façam isso em casa. E aí tem o quarto, que é o que eu falei agora, que foi sobre o crop na câmera, e o quinto, que é o obturador eletrônico. E aí, gente, vocês já usaram isso? Vocês usam sempre? Me deixem aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. E aí, vocês comentando sobre isso também, eu também sei um pouco da experiência de vocês, né? Eu sei se vocês já estão começando, se vocês já sabiam de tudo. Então não esquece de deixar aqui nos comentários pra eu saber o que eu faço nos próximos vídeos, beleza? Espero que vocês tenham gostado e um beijo, até breve!